Um bom agora a todos. E aí, como estão? Começando mais um vídeo interessante com um assunto de suma importância, assim como todos os outros. Mais uma quarta-feira aí para nós, mais um dia de recomeço. Quantos de vocês aí acordaram, agradeceram? Não acordaram no piloto automático, que é importante. Vamos lá, brincadeiras à parte. Quero falar de um tema sério, na qual eu já citei aqui no canal, foi um dos meus primeiros vídeos, mas sempre vamos buscar abordar temas na qual já citamos aqui, mas de uma maneira mais abrangente, certo? Hoje eu quero falar sobre as sombras, as nossas sombras psicológicas, como são formadas e como sanar, como resolver tal problema. Pessoal, é o seguinte, o que constitui uma sombra? A sombra, na verdade, é tudo aquilo que a gente reprime, tudo aquilo que o ego, entre aspas, não acha legal, não acha interessante, não acha que condiz com a nossa personalidade, que condiz com o meio no qual convivemos, ele reprime, joga para o inconsciente. Só que isso, quando ele reprime e joga para o consciente, não é como se ele estivesse jogando fora e desaparecesse. É realmente reprimir esse ato ou a condição, ou seja lá, o que o ego está querendo esconder ou jogar para o inconsciente, fica lá alojado no inconsciente. E sempre quando você se depara com uma situação, uma circunstância ou um ambiente que te faz reacender, que faz com que essa sombra reapareça, muitas vezes vem como atos falhos, na qual você não consegue controlar, você não consegue ter o controle, você não consegue dosar. E aí que muitas vezes acontece coisas na qual não queremos que acontecesse, no caso, né? Um grito, um estresse, às vezes vem como forma de agressão, como medo, como pânico. Ah, Luiz, mas como que eu faço para sanar isso? Como que eu faço para resolver isso? Como que eu faço para não ter sombra? Gente, é o seguinte, requer muita coragem, coragem na qual eu sei que vocês têm, coragem na qual eu sei que vocês estão se comprometendo a ter com vocês mesmos. E a coragem que nós temos que ter para sanar nossas sombras e não criar novas sombras é realmente resolver aquilo na hora que acontece, certo? Se você passar por uma discussão, uma situação traumática, resolva aquilo no momento, certo? Resolva aquilo no momento, equacione aquilo, mesmo que você não consiga resolver aquilo em instantes de segundo, no momento que aquilo for acontecer, quando aquilo vir à consciência, quando você lembrar daquilo com maturidade, com sabedoria, pense bem, aquilo estava sob o seu controle, resolver? Você tinha condições, ferramentas, maturidade na hora, no momento para ser resolvido aquilo? Não só coisas recentes, mas como coisas, acontecimentos, circunstâncias lá de trás, certo? Na qual antes, quando você era criança, um adolescente ou um jovem adulto, você não conseguiu resolver. Porque não tinha a maturidade necessária, não tinha as ferramentas, o arsenal necessário para resolver aquilo. Não tinha as skills necessárias para resolver aquilo. Então você tem que ter meio que um perdão. Você tem que auto se perdoar. Pensar na situação, por mais difícil que seja, dolorosa que seja. Pense hoje, como você resolveria aquela situação lá atrás. Com certeza hoje você tem mais ferramentas, mais arsenal, mais skills para resolver, certo? E se for situações do passado, é assim que a gente se resolve as sombras, é assim que a gente equaciona elas. E as recentes, é como eu disse, com coragem. Com coragem e consciência de que se você não resolver aquilo, ela volta para te atormentar. Ela volta para te atrapalhar em momentos na qual não era para você estar sendo atrapalhado. Ela volta para te assombrar. É por isso que requer coragem. Coragem de resolver, coragem de equacionar.
coragem de fazer acontecer, certo? É como aquele ditado popular, se você não mata um leão hoje, amanhã tem dois. Da sombra não é diferente. Se você não equaciona hoje aqui, amanhã ela vem mais forte, de uma forma na qual você não conseguirá equacionar. É por isso que é tão importante a gente estar presente, a gente estar consciente e ter controle absoluto das nossas ações. Lógico que de começo é irrisório, seria quase uma utopia falar isso. Mas temos que praticar o controle interno, certo? Praticar ser donos, protagonistas de si mesmo, né? Você vai passar por uma situação difícil, uma conversa difícil, uma discussão, uma briga, entende? Velho, não deixa aquilo para ser resolvido anos depois, não. Dentro de você, isso eu falo internamente, tá? Isso eu falo internamente. Se você acha necessário chegar e resolver a situação com outra pessoa, para praticar o perdão, que é algo muito importante também, melhor ainda. Mas internamente, você tem que equacionar aquilo com coragem. Mesmo se você não tiver as ferramentas, as skills necessárias para resolver aquele tipo de problema, mesmo sendo na hora ou depois, pare para pensar. O que eu tenho que adquirir? O quão eu tenho que amadurecer? Quais conhecimentos eu tenho que absorver para resolver esse tipo de problema? Para não ficar arrastando isso, deixando pelas coxas, acumulando. Você entende? Muitas das vezes você está perdendo oportunidades, né? Você está perdendo chances de viver uma vida mais leve, mais tranquila, justamente porque você não quer enfrentar os seus próprios demônios internos, que nada mais, nada menos que são chamados de sombra. Entende, pessoal? É importante a gente enfrentar de frente tudo aquilo que nos aprisiona. Tudo aquilo que nos mantém em cárcere, privado de nós mesmos. Entende? É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, certo? É como eu disse, vamos abordar temas aqui no qual já abordamos, mas sempre tentar trazer algo a mais, melhorar, passar de uma forma mais clara. E assim como as sombras que não podemos deixar para depois, para resolvermos, vamos interagir com o canal, curtir, comentar se você realmente enfrentou algo na qual te assombrava e depois disso você andou, se locomoveu, agiu, viveu de uma forma mais leve. Comente muito aqui, compartilhe esse vídeo com pessoas na qual você entende que elas estão passando por esse tipo de situação, na qual elas precisam equacionar de forma a qual elas têm que viver bem, têm que viver melhor, porque todos nós estamos aqui para isso, né? Não estamos aqui para viver uma batalha, uma guerra interna ou externamente ficar nessa corrida dos ratos maluca, não. Estamos aqui para nos entendermos outras pessoas e assim tudo se encaixar da forma que tem que ser, tá bom? Uma excelente quarta-feira para vocês, um grande abraço, um beijo no coração, falou!